E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Então é o seguinte, eu já até passei esse material para vocês no Drive sobre gimnospermas, mas eu não falei sobre eles em vídeo. Então a aula anterior foi sobre as pteridófitas heterosporadas, então agora a gente vai para o grupo seguinte, que são as gimnospermas, tá? Então isso está ainda no caderno 1, lá na frente 4, módulo 4, na teoria na página 77, os exercícios na página 78. E lá no atividades tem 2 exercícios de tarefa. Legal? Então, a gente vai começar a discutir as gimnospermas, e é importante que você tenha como parâmetro as gimnospermas como aquelas plantas que conseguiram, pela primeira vez, a colonização do ambiente terrestre de uma maneira efetiva, certo? Então, quando comparado às pteridófitas, as gimnospermas têm um conjunto de adaptações que permitiram a colonização do ambiente terrestre de uma maneira mais eficiente. Então, a gente poderia aqui até fazer uma comparação com os répteis, que conseguiram tornar totalmente independente a reprodução da água, certo? Então, do mesmo jeito que é comum colocarem as briófitas de modo comparativo com os anfíbios, aqui as gimnospermas seriam aquilo mais próximo dos répteis, e não as pteridófitas, porque as pteridófitas ainda dependem da água para fecundação, né? Uma vez que seus gametas são flagelados, os anterozoides. Tudo bem? Então, quando a gente analisa esse conjunto de adaptações para a conquista definitiva do ambiente terrestre, algumas coisas se tornam mais importantes. Uma delas, embora não tenha aparecido nas gimnospermas e sim nas pteridófitas heterosporadas, ajudou nessa conquista, que é justamente a heterosporia. Hetero quer dizer diferente, então são 2 diferentes tipos de esporos. Um menor, chamado micrósporo, e outro maior, chamado megásporo ou macrósporo. O que você tem que lembrar que foi assunto já da aula anterior de pteridófitas heterosporadas? O micrósporo vai dar origem ao gametófito masculino e o megásporo vai dar origem ao gametófito feminino. Então, de novo, aqui se torna importante lembrar do ciclo de vida dos vegetais com alternância de gerações, em que eu tenho um indivíduo diploide de reprodução assexuada, chamado esporófito, que por meiose produz os esporos. Estes germinam, dando origem a um organismo haploide, chamado gametófito, e que vai fazer a reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada é feita a partir do encontro dos gametas, que vai dar origem ao zigoto diploide, que volta a restabelecer a situação do esporófito, certo? Diploide. Então o esporófito produz esporos por meiose, os esporos germinam, dão origem ao gametófito, estes produzem gametas por mitose, fecunda, dá origem ao zigoto, volta a ter o esporófito. Então aqui nós teremos 2 tipos de gametófito, o gametófito masculino e o gametófito feminino, cada qual originado por um tipo diferente de esporo. Outra característica, agora importantíssima, porque surge nas gimnospermas, é a endosporia. Endosporia. O que significa isso? Significa que esses esporos, tanto o micrósporo como o megásporo, vão germinar no interior da estrutura onde ele surgiu. Então o micrósporo surgiu dentro de um esporângio. A gente vai colocar o micro antes para indicar que é relacionado ao micrósporo. Então o micrósporo foi produzido no interior do microsporângio. E o micrósporo germina lá dentro. Então ele se transforma em gametófito masculino, mesmo que jovem, ele não é ainda maduro, ele é jovem, dentro, no interior desse microesporângio. Então, uma germinação interna, endosporia. O mesmo acontece com o megásporo. O megásporo ele vai germinar no interior do megasporângio, que, no caso das gimnospermas, ficará dentro de uma estrutura de revestimento chamado tegumento. Então, o que significa endosporia? Que os esporos vão germinar no interior dos esporângios. Então, os gametófitos vão surgir no interior do esporófito.
e depender destes. Então vamos lá, vamos relembrar a história dos vegetais. Lá nas briófitas, lembre-se, o esporófito se desenvolvia ligado ao gametófito feminino. Então o esporófito dependia do gametófito. A partir das pteridófitas, o esporófito passa a ser dominante. Porém, nas pteridófitas, tanto o gametófito como o esporófito são seres fotossintetizantes, então não existe uma dependência um do outro, né? Momentaneamente pode ter, mas depois de adultos não tem mais essa dependência. Em gimnospermas, a gente tem a inversão já da dependência. Os gametófitos, eles se desenvolvem dentro dos esporófitos e dependem destes. Legal? Próximo item é a polinização. Antecipando algo que eu vou falar depois, o gametófito masculino jovem, aquele que surgiu pela endosporia do micrósporo, ele é chamado de pólen ou grão de pólen. Esse gametófito masculino imaturo, o pólen, ele é carregado, ele é levado do seu esporângio pelo vento. Ele viaja até atingir a parte feminina. Então, a estratégia aqui para o encontro dos gametófitos é utilizar o ambiente. E no caso, como nós estamos falando do ambiente terrestre, se utiliza do vento. Para favorecer a ação do vento, as gimnospermas se adaptaram. E, portanto, esse gametófito masculino jovem, o pólen, ele é bem pequenininho, para ser bem leve, e tem expansões para ajudar na planação. Quando o pólen é transportado pelo vento, nós falamos que a polinização é anemófila, porque anemos quer dizer vento e filia quer dizer gostar de. Então, gostar de vento. Legal? O que você está vendo aqui são estruturas reprodutivas das gimnospermas, especificamente estruturas masculinas, e que o vento bateu e levantou o pólen. Tudo isso que você está vendo aí no ar é pólen. Legal. O pólen, ele ao chegar no gametófito feminino, então ele viaja e chega ao seu destino, ele vai chegar no óvulo, que é uma estrutura onde está o gametófito feminino, e ali ele se desenvolve no gametófito masculino adulto. O gametófito masculino adulto é chamado tubo polínico, por conta do seu formato tubular e por derivar do pólen. Tubo polínico. O importante é que você vai perceber que a partir do momento que o vento levou o pólen e que o pólen se transformou no gametófito masculino adulto, tubo polínico, lá já na parte feminina, não foi necessário água para ocorrer a fecundação. Então, o aparecimento do tubo polínico nas gimnospermas representa um dos maiores saltos evolutivos do grupo, que é justamente o fenômeno de independência da água para a fecundação. Então não tem mais a água para fecundar. Como surge um tubo onde os gametas percorrem o interior sem a necessidade da água do ambiente para ocorrer a fecundação, a gente fala que esse tipo de fecundação é sifonogâmica. Sífonos vem de sifão. Sifão é tubo. E gamia é sexo. Então, sifonogamia quer dizer sexo através do tubo. Então, essa é a grande novidade evolutiva do grupo, pensando na independência da água total para a vida no ambiente terrestre, certo? Isso permitiu a conquista muito maior do ambiente terrestre quando comparado aos grupos anteriores. Legal? A fecundação independente da água, ela vai estar relacionada também à produção de uma estrutura de proteção do embrião. O embrião ele já é protegido em todas as plantas, só que aqui nós vamos ter uma proteção ainda maior, porque o embrião se desenvolve dentro do megaesporângio, protegido por uma capa protetora chamada tegumento. Surge aí então a semente. A semente, portanto, é uma estrutura que vai, além de proteger o embrião, ter nutrientes para garantir o início do desenvolvimento desse embrião. Então a semente é uma estrutura que também contribui de modo muito significativo para o sucesso das gimnospermas na ocupação do ambiente terrestre. Veja,
Até pteridófita, o embrião, sem essa proteção extra e esses nutrientes para o início do desenvolvimento, se esse embrião surgisse num ambiente que não estava adequado, ele morria. Então, se as condições ambientais para o embrião não fossem boas, esse embrião não tinha capacidade de suportar as condições adversas e era eliminado. Aqui, a partir das gimnospermas, como o embrião ele está protegido por uma casca e com bastante nutrientes, ele pode ficar em latência. O que é isso? Num estado de dormência, num estado em que o nível metabólico vai ser extremamente baixo. E aí vai conseguir passar um período, mesmo que as condições ambientais não sejam favoráveis, vivo, embora em latência. Até que o ambiente se torna favorável e o embrião germine. Então veja, além do tubo polínico que garante a fecundação independente da água e, consequentemente, uma conquista do ambiente terrestre de forma mais eficiente, a semente garante que o embrião vai também conseguir suportar essas intempéries que o ambiente terrestre tem de forma muito mais diversificada do que tem no ambiente aquático. O ambiente aquático é muito mais estável, o ambiente terrestre é muito variável. Então isso contribui para suportar tudo isso. Legal? O que você está vendo aí na foto é o pinhão. É o nome da semente das angiospermas brasileiras chamadas pinheiro do Paraná, ou araucária. É comestível, tá? A gente cozinha ela, depois come. É muito bom. Vale a pena experimentar. Legal? A gente termina as características da gimnosperma lembrando que elas são as primeiras plantas a ter uma estrutura reprodutiva evidente, grande, visível. Veja, o que eu estou falando aqui não é totalmente verdade. Se você se lembrar das pteridófitas heterosporadas, já tinha uma estrutura reprodutora, mesmo que pequenininha, que você era capaz de identificar a olho nu, que é o estróbilo. Aqui, o que nós temos é um aperfeiçoamento do estróbilo. O estróbilo é essa estrutura reprodutiva, também chamada de pinha ou cone. Pinha ou cone. Então, como essa estrutura é visível, a planta gimnosperma é conhecida como fanerógama. Já falamos sobre isso. Faneros quer dizer evidente, gamia quer dizer sexo. Então, sexo numa estrutura que todo mundo vê é visível. Legal? Bem, eu vou apresentar para vocês aqui alguns exemplares de gimnospermas. Esse é o grupo considerado mais moderno das gimnospermas, ou seja, que teve a sua origem evolutiva mais recentemente. Elas têm algumas características que até lembram as angiospermas, como um estróbilo mais colorido, que vai apresentar também uma semente com um tecido nutritivo externo, que lembra um fruto, mas não é fruto. As guinetófitas mais importantes são essas duas. A éfedra, que lembra um capim, ele ocorre em regiões áridas, mas também consegue sobreviver em ambientes com bastante água. E aqui a Welwitschia mirabilis, que ela é especializada no ambiente desértico, ele ocorre na África. A éfedra tem uma importância medicinal, porque dela se retira uma substância chamada efedrina. A efedrina ela compõe aquelas bombinhas para asmáticos, porque ela é uma broncodilatadora, ela é um estimulante, certo? A efedrina. Outro exemplo é a cicadófita. A cicadófita é uma gimnosperma de ambientes tropicais, ela ainda tem uma certa dependência de água. O que você está vendo aí no interior em amarelo é o estróbilo masculino cheinho de pólen, vai bater o vento, isso aí é levado. E as cicas, que é o nome popular que nós damos ao grupo, elas lembram palmeiras para um olhar desavisado. E elas são extremamente utilizadas em paisagismo. Então, em vias, em jardins, é comum ver as cicas. Outro exemplo é a ginkófita. Essa é considerada uma das mais antigas gimnospermas. Ela, na verdade, é um fóssil vivo. Por quê? Porque existe só uma espécie sobrevivente. Ela é asiática de origem, embora hoje esteja espalhada no mundo inteiro porque o homem foi levando. Não existe nenhuma ginkgo biloba que se conheça que não foi plantada pelo homem. Então, uma planta que hoje existe porque o homem cultiva. Não existe um ambiente natural que se saiba que ela exista. E ela também é utilizada na medicina.
extrato de ginkgo biloba é usada para ativar a circulação. É muito comum para quem tem zumbido ou outros problemas. Inclusive tem shampoo para tentar ativar a circulação do couro cabeludo e assim estimular o crescimento de cabelo e tal. Embora exista esse uso medicinal, os estudos mostram que não é conclusivo, não dá para afirmar com 100% de certeza que vai funcionar. Porém, é bem receitado aí pelos médicos no Brasil. E por fim, as coniferófitas. Esse é o grupo mais importante das gimnospermas, são as coníferas. Então a maior parte das gimnospermas que se conhece são representantes deste grupo. O que você está vendo aqui na foto maior, que eu estou mostrando aqui com o cursor, é a araucária. A araucária é uma exceção à maioria das coníferas, porque ela é dioica. A maior parte das coníferas é hermafrodita, ela é monóica. Então a araucária é importante porque ela é um pinheiro do Brasil, tanto é que fora do Brasil é conhecido como pinheiro do Brasil, e elas nos fornecem o pinhão, que é semente. Agora nas outras duas fotos, essa que você está vendo no centro é chamada de Matusalém, porque ela é considerada um dos organismos mais antigos que se conhece. O cálculo é que ela tenha no mínimo 4.600 anos. Ela é uma árvore que vive nos Estados Unidos, num parque. O acesso a ela é restrito, um visitante comum não consegue chegar até ela, para evitar que vão lá e retirem pedaços, escrevam nela, porque tem isso. Então ela tem 4.600 anos. Essa outra, na ponta, que eu vou mostrar aqui com o cursor de novo, chama-se Hyperion. Ela é o exemplar mais alto que se conhece de uma árvore. Só da parte aérea, ou seja, sem contar a raiz, ela tem 115 metros e 60 centímetros. Então houve um trabalho de se subir nela, chegar até o mais alto raminho dela e descer uma fita para ver qual é o tamanho dela. Então 115 metros. É o maior organismo que se conhece, certo? Vivo, planta. Existe um fungo também, eles consideram que possa ser maior, mas pensando em organismos pluricelulares de tecidos verdadeiros, é o maior que se conhece, a Hyperion, certo? É uma sequoia. Pois bem, agora a gente vai discutir a organização do corpo das gimnospermas. Eu começo com os esporófitos, com a análise do esporófito. Eu vou pegar um pinheiro, o pinheiro comum, que é monóico, para a gente fazer a descrição. A gente começa pelo esporófito porque o esporófito é a forma dominante, duradoura. Quando você olha para um pinheiro, você está vendo um esporófito. Então ele é verde, clorofilado, certo? Então pode ser dioico ou monóico, mas normalmente monóico. As estruturas vegetativas desse esporófito, o que significa isso? As estruturas que garantem a sobrevivência da planta, não a reprodução, são raiz, caule e folhas. Isso já é idêntico ao que acontecia nas pteridófitas. A raiz é subterrânea e pivotante, então tem um eixo central que vai procurar água bem no fundo, com raízes laterais. O caule é aéreo e tem crescimento em espessura. Então tem o caule que a gente chama de tronco. E as folhas, na maioria dos pinheiros, que é o nosso modelo de estudo, tem o formato de agulha, é aciculiforme. Esse formato da folha em agulha, com uma grossa camada de cutícula, é uma especialização ao clima frio, porque ela suporta o frio e o acúmulo de neve. Então acúmulo pouca neve, porque tem pouca área, então diminui a área, e essa cutícula diminui a perda de temperatura, transferência de calor, certo? Então, os exemplos clássicos de gimnospermas são pinheiros, e os pinheiros normalmente são extremamente adaptados ao clima frio. E um sinal dessa adaptação é a folha em forma de agulha. Legal? Quando a gente analisa as estruturas reprodutivas, você tem que reconhecer o estróbilo. O estróbilo nada mais é do que um galho modificado. Então, num galho você tem as folhas saindo lateralmente, aqui você também tem folhas saindo lateralmente. Só que as folhas são folhas férteis, são chamadas esporófilos. Esporófilo. Cada uma dessas estruturas aqui é uma folha fértil, ou esporófilo. Tanto no estróbilo masculino como no estróbilo feminino,
ligados a essas folhas férteis, nós vamos encontrar os esporângios. E aí a gente vai seguir a regrinha assim, ó. Se for masculino, a gente vai colocar antes o micro. Então eu tenho o microstróbilo com microesporófilos que contém microsporângios, que vão produzir micrósporos. Se for feminino, eu tenho megastróbilo, que contém megaesporófilos, que por sua vez contém megaesporângios, que vai produzir o megásporo. Legal? Muito bem. Seguindo, o microestróbilo, que é, por ter o micro antes, a parte masculina, contém microesporângios. E aqui vem aquela má fama da botânica, os vários nomes que as estruturas podem ter. Então, os microsporângios são chamados de sacos polínicos. Esses sacos polínicos vão sofrer meiose e vão dar vários micrósporos. Esses micrósporos, lembre-se, germinam lá no interior dos microsporângios, dos sacos polínicos, e viram um grão de pólen. Então, o que você está vendo na foto são vários microstróbilos, eles vão ter vários microsporângios, que por sua vez vão produzir milhares de micrósporos, que vão germinar e dar origem a milhares e milhares de grãos de pólen, certo? Vou mostrar em corte, ó. Isso é o corte de um microesporângio. Então, na verdade, é o corte de um microstróbilo, que por sua vez cortou os vários sacos polínicos. Lá dentro você está vendo os micrósporos que vão germinar e dar origem aos vários pólens. Veja que o que eu já disse anteriormente para vocês, que o grão de pólen tem expansões que ajudam na planação, certo? Então, olhem com atenção os detalhes, né? Quando for assim, gente, pausa, dá uma olhada. Aí, retomando. O megaestróbilo, ele é um pouco maior que o microestróbilo, e ele contém estruturas chamadas óvulos. O que são óvulos? É o megaesporângio com um revestimento chamado tegumento. Então, o óvulo é o megaesporângio mais o tegumento. E aqui toma cuidado. Como a palavra óvulo em animais tem outro sentido, você tem que tomar cuidado para não achar que aqui o óvulo é o gameta. Então, lá nos animais, óvulo é sinônimo de gameta feminino. Aqui nos vegetais, óvulo é uma estrutura que é formada por uma camada externa chamada tegumento, mais um megaesporângio. Tá bom? Legal. Lá no interior do megaesporângio do óvulo vai ocorrer meiose e vão ser produzidos quatro megásporos, sendo que 3 morrem e 1 fica. Então isso é um dado importante. A estratégia feminina é muito diferente da masculina. Enquanto na masculina a estratégia é produzir quantidade, muita quantidade, no feminino aqui é qualidade. Então vai ter um único dentro do óvulo. Então veja aí, ó, tegumento, megaesporângio, existe um buraquinho chamado micrópila que comunica o óvulo com o ambiente, e dentro do óvulo, ainda imaturo, vai existir uma única célula diploide capaz de sofrer meiose. Essa célula diploide que sofre meiose é chamada de célula-mãe do megásporo. Essa célula sofre meiose e dá origem a 4 células. Ela vai sofrer meiose e vai dar origem a 4 células. O importante aqui, dessas 4 células, 3 degeneram. Aquela que sobra é chamada de megásporo funcional. Então vamos lembrar, é meiose. Tem uma célula diploide, célula-mãe do megásporo, que deu origem a 4 células haploides, os megásporos. Dessas 4 células haploides, 3 morrem, só sobra 1. Essa célula que sobra é o megásporo que funciona, então o megásporo funcional. Ele é haploide, legal? Esta célula germina no interior do óvulo. Então o megásporo funcional germina no interior do óvulo, no interior do megaesporângio, revestido pelo tegumento. Legal? Então, como a gente está falando já do gametófito, vamos falar dele aqui, ó. Lembrando, o gametófito ele é reduzido, não tem clorofila, então depende do gametófito, e ele é sempre dioico nas gimnospermas. Começa com o gametófito masculino.
Como eu já disse, a gente estuda o gametófito masculino em dois momentos. Quando ele surge lá no interior dos sacos polínicos, também chamados de microsporângios, ele é jovem. Então, o gametófito masculino que surge no interior dos microsporângios é chamado de gametófito masculino jovem, ou imaturo, ou pólen. Ele é constituído por duas células, a célula germinativa e a célula do tubo, e tem duas expansões que ajudam na aplanação. A célula germinativa, quando sofre mitose, dá origem aos gametas. A célula do tubo, como o nome já diz, dá origem ao tubo polínico. Então, o gametófito masculino adulto é o tubo polínico. O mais importante que você tem que lembrar sobre o tubo polínico é que ele tem dois gametas masculinos, certo? Dois gametas masculinos. Qual é o nome dos gametas masculinos? Núcleos espermáticos. Núcleos espermáticos. Alguns autores chamam de núcleos gaméticos. Legal? Seguindo, o gametófito feminino, ou saco embrionário, também chamado de megaprótalo, se desenvolve no interior do óvulo e contém dois ou mais arquegônios. Arquegônio, você tem que lembrar, é o gametângio feminino. Dentro de cada arquegônio tem a oosfera, certo? Tem a oosfera. Então, o gametófito feminino, também chamado de saco embrionário ou megaprótalo, se desenvolve no interior do óvulo e contém dois gametângios femininos, os arquegônios, cada qual com uma oosfera. Bacana? Vai ocorrer a fecundação. Então, veja, o grão de pólen ele vai cair na região da micrópila. Caiu, ó. E aí vai surgir o tubo polínico que vai se direcionar para apenas um dos arquegônios. Então, só um dos arquegônios. E aí, os dois gametas masculinos, ali, ó, vão deslizar até a oosfera. O primeiro que chega, que a gente chama de primeiro núcleo espermático, fecunda a oosfera. Então, o primeiro que chega, fecunda a oosfera. E forma o zigoto diploide. E o segundo, o que acontece com o segundo núcleo espermático? Ele degenera, morre, não serve para nada. Isso não é bem verdade, mas a história sobre ele não importa. Legal? Esse zigoto, ele vai se transformar no esporófito jovem, certo? Então o óvulo fecundado origina semente. Desta forma aqui, ó. O tegumento endurece, virando a casca. O saco embrionário, ele acumula nutrientes e passa a ser chamado de endosperma primário ou albúmen, e o zigoto se transforma em embrião. Então você tem que saber, para cada componente do óvulo, o que ele vai virar na semente. Então o tegumento endurece, vira casca, o saco embrionário acumula nutrientes, vira endosperma primário ou albúmen, e o zigoto se desenvolve em embrião. Perceba que nós temos aqui tecidos de 3 gerações. A casca pertence à geração da mãe, esporófito mãe. O endosperma primário é a geração do gametófito feminino. E o embrião é a terceira geração, o esporófito jovem. Legal? Você tem que reconhecer esses 3 componentes. Aqui, ó, um resuminho de tudo que eu disse. Então, eu já passei esse material para vocês. Então, eu vou deixar de novo disponível junto com esta aula, mas isso já estava disponibilizado para vocês. Então, aqui ajuda a entender toda a dinâmica. Sempre começa com a forma dominante, ó, esporófito, que é duradouro e vascular. Ele contém os estróbilos, masculino e feminino, que por sua vez contém os elementos sacos polínicos, microesporângio, óvulo, que tem um megaesporângio, ocorre a meiose, produz os seus respectivos esporos, que germinam. O micrósporo deu origem ao gametófito masculino jovem, que é carregado pelo vento, e o megácito funcional deu origem ao saco embrionário. Lembre que isso ocorreu dentro dos esporângios, então é a endosporia.
O pólen é carregado pelo vento, vira o tubo polínico, que é o gametófito masculino adulto. O saco embrionário, que é o gametófito feminino, tem o gametângio feminino arquegônio, e lá tem a oosfera. O tubo polínico tem 2 núcleos espermáticos, certo? Um deles fecunda a oosfera, o outro morre. Essa fecundação independe da água, forma o zigoto, que restabelece o indivíduo diploide. Legal? Então, eu vou fazer rapidamente os exercícios da página 78 e terminamos a aula. Então, leia atentamente o texto a seguir. A araucária é uma árvore nativa do Brasil e ocorre geralmente em regiões com altitude de acima de 900 metros, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Durante a fase adulta, a árvore pode chegar a 25 metros e dá frutos chamados de pinha. Esses frutos são comestíveis e geralmente caem em julho, no auge do inverno. O texto comete um equívoco ao considerar que a araucária, qual que é o erro aqui? Chamar pinhão de fruto, certo? Não produz fruto. Então, é semente. Seguindo, analisa a imagem que representa uma espécie típica da flora da região sul do Brasil. Então, olhou para a imagem, você tem que reconhecer que é araucária. O grupo vegetal ao qual pertence essa planta produz semente nua, gimnosperma. Gimno quer dizer nua, esperma quer dizer semente. E a partir do óvulo presente no estróbilo, sim, é o óvulo que vira semente. Então já é A. Legal? Eu vou pular a 3 e a 4, não vou fazer a 3 e a 5, vou fazer a 4, tá? Observe o ciclo reprodutivo do pinheiro. Então veja aí, ocorreu todo o processo, identifica o estróbilo, a semente, a fecundação e tudo mais. Em que estágios desse ciclo ocorre a redução do número de cromossomos? Redução do número de cromossomos é meiose. Meiose ocorre quando vai produzir os esporos. Os esporos vão depois produzir o pólen. Então, você tem que lembrar que a meiose vai ocorrer lá nos estróbilos para a formação de micrósporos e megásporos. B. Indica as estruturas citadas no ciclo que correspondem às palavras assinaladas na seguinte estrofe popular. Pinheiro me dá uma pinha, pinha me dá um pinhão. Menina, me dá um beijo que eu te dou o meu coração. Pinha. Pinha é o estróbilo. Pinhão. Pinhão é a semente. Legal? Então, com isso, a gente termina a nossa aula. Eu deixo aqui os exercícios com os gabaritos e espero que vocês estejam curtindo essa quarentena e em breve estaremos juntos. Até mais.